Muito bom dia. Caras e caros amigos, sejam bem-vindos ao Book 2.0, o futuro da leitura, e a este espaço magnífico, a Fundação Champalimaud. Um centro de inovação e excelência reconhecido internacionalmente como líder nas suas áreas de especialização. Um exemplo de que, a partir da visão de um homem, múltiplos fatores determinantes, como o estudo, a investigação científica, a abordagem sistematizada e personalizada, a interdisciplinaridade, o conhecimento aprofundado ao longo de décadas, a utilização de tecnologia de ponta e o rigor de uma organização, todos estes fatores conjugados e transpostos para ações concretas, é possível, no nosso país, ambicionarmos a estar entre os melhores do mundo. Desde as primeiras conversas realizadas na APEL, que tiveram origem na visão do Pedro Sobral, que recordámos aqui já hoje com muita saudade, mas acima de tudo com muita alegria por tudo o que vivemos juntos, seguramente partilhado por todos vós. E essa visão ancorada no entusiasmo contagiante de Sua Excelência Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e no apoio de todos os Ministros da Cultura e Educação, desde então, que a nossa missão passa por fazer do Book 2.0 um motor de mudança em Portugal e na Europa. Em Portugal continua a ser difícil escapar a uma verdade incómoda. Apesar dos avanços verificados nas últimas 5 décadas no acesso à educação e no acesso aos livros, e apesar da diversidade da nossa produção editorial, a compra de livros e a leitura não são ainda hábitos diários fortemente enraizados na maioria das famílias portuguesas, permanecendo teimosamente entre os mais baixos da Europa. Não podemos, por isso, surpreender-nos com o facto de o indicador de compra de livros per capita em Portugal ser o mais baixo de entre um conjunto de países com os quais ambicionamos comparar-nos. O número de livrarias especializadas ser criticamente diminuto e muito concentrado nos grandes centros urbanos e em cidades universitárias. E o relatório global da OCDE, muito propalado no final do ano passado, sobre as competências dos adultos, apontar para indicadores muito baixos que colocam o nosso país frente a frente com uma realidade preocupante no que toca à literacia, à numeracia e a resolução de problemas por parte da população adulta. A APEL defende que Portugal precisa de uma estratégia nacional para a leitura e para a literacia. Uma estratégia que constitua um compromisso coletivo, uma estratégia verdadeiramente articulada e transversal a setores como a cultura, a juventude, a educação, a saúde, os assuntos sociais e a economia. Uma estratégia que envolva as crianças e os jovens, os pais e os cuidadores, os professores e os influenciadores, os líderes de opinião, os bibliotecários, o governo em diferentes áreas ministeriais e os respectivos serviços e as autarquias, sem esquecer os meios de comunicação social. E claro, todos nós, todos os agentes que intervêm direta e indiretamente na cadeia de valor do livro. Uma estratégia que não se limita a declarações de amor eterno ao livro e a pronúncias majestáticas quanto à importância e aos benefícios da leitura, que, se não tiverem sequências em ações concretas e resultados inquestionáveis, não são mais do que palavras vãs, reunidas em textos com maior ou menor recorte literário, mas absolutamente inócuos. Uma estratégia que assuma objetivos ambiciosos e mensuráveis, mesmo que os efeitos práticos, visíveis e substantivos só se evidenciem nas próximas décadas. Pretendemos, pois, que o Book 2.0 se afirme como um fórum de reflexão e inovação conducente a essa estratégia, mas que também seja uma convocatória à ação a partir de uma ideia simples mas poderosa: o livro como ferramenta essencial de cidadania e do desenvolvimento humano. Mas queremos mais. Queremos que também o Book 2.0 seja, acima de tudo, um veículo de mobilização do nosso país em torno de um desígnio nacional. Posicionarmos-nos entre os melhores na Europa e no mundo no que diz respeito aos índices de leitura e de literacia, que são pilares de construção de uma sociedade democrática, justa e desenvolvida. Esta terceira edição realiza-se sob o mote A Reinvenção das Espécies, que pressupõe um processo evolutivo de adaptação e transformação dos seres vivos ao tempo e ao espaço. É o que precisamos para o livro, enquanto bem material e imaterial, e para o setor, enquanto criador de riqueza e de património cultural. Vivemos num mundo marcado por múltiplos fatores de dispersão da atenção e excesso de estímulos visuais e auditivos, em que o marketing está em tudo e por todo o lado.
e pelo imediatismo da ação e dos resultados, sem tempo para pausar, para ouvir, para pensar, para construir raciocínios complexos e para desenvolver empatia, criar laços duradouros e inquebráveis. É um mundo em que expressões como transição digital e inteligência artificial, que são marketing puro, e não mais do que a evolução tecnológica que há milénios influencia e acompanha de perto a evolução da humanidade, sem a qual estaríamos ainda hoje na Idade da Pedra. A verdade é que suscitam profundas questões existenciais e paixões arrebatadas, promovem debates acalorados entre tecnófilos e tecnofóbicos e exponenciam a tecnodependência da nossa vida. É um mundo igualmente marcado pelas bases de dados, os nossos dados, que pessoalmente disponibilizamos tantas vezes de forma acrítica para muitas vezes serem abusivamente utilizados contra nós próprios e que profissionalmente buscamos como se do santo grau se tratasse e por vezes utilizamos de forma desregrada. Neste mundo, a apropriação e a partilha de conteúdos é natural, com total desrespeito pela propriedade intelectual. Temos de nos adaptar a este espaço e a este tempo. No Book 2.0 vamos debater o impacto da inteligência artificial nas práticas editoriais, no cérebro humano e na nossa vida em geral. E refletir sobre o abuso das plataformas digitais, desculpem, o consciente, sobre o uso das plataformas digitais e as consequências sobre os direitos de autor e sobre a valorização das livrarias e bibliotecas como espaços culturais e sociais. Vamos falar sobre o papel da leitura na saúde mental e de como trazer as crianças e os jovens para a leitura e de como os manter entusiasmados perante os livros, porque eles é que são o futuro. E ainda sobre o papel da família e da escola na formação dos leitores. Vamos tentar descortinar formas de valorização da língua portuguesa, a primeira língua globalizada, num mundo que ajudámos a desbravar precisamente a partir deste local onde hoje nos reunimos. Vamos procurar conhecer as políticas de promoção da leitura e da literacia no contexto europeu em que nos inserimos e sinalizar outras políticas europeias que nos impactam, nomeadamente as que se enquadram na esfera da Direção-Geral da Educação, da Juventude, da Cultura e do Desporto da União Europeia, ou o Regulamento Europeu sobre a Inteligência Artificial, ou ainda o Regulamento Europeu Antidesflorestação. Efetivamente, vamos falar muito do contexto europeu, porque temos uma matriz civilizacional comum e somos defensores convictos da nossa inserção neste espaço e dos valores e dos princípios que lhe subjazem. É neste espaço geográfico que se localizam as nossas maiores referências no que toca aos índices de desenvolvimento económico, social, educacional e cultural, bem como de leitura e literacia. O Book 2.0 é já um exemplo na Europa, no sentido em que tem granjeado o reconhecimento de que estamos a criar um modelo útil e replicável noutras geografias, num contexto internacional global de enorme incerteza e com o mercado livreiro de alguns países europeus a dar já sinais de estagnação e até de contração. Estamos a trabalhar para que o Book 2.0 possa em breve ter uma edição fora de Portugal, com o intuito de reforçar a cooperação internacional no setor e posicionar a leitura e a defesa das diferentes línguas europeias como uma causa de política cultural comum na Europa. Entre outros objetivos, é só mais um sinal da nossa ambição. Mas, afinal, em que ponto está hoje o mercado livreiro nacional? Os dados de mercado são recolhidos e analisados pela Nielsen GfK, tendo por base informação facultada pelos pontos de venda de livros em rede ou lojas únicas, sejam eles especializados ou multiproduto, incluindo-se nestes a grande distribuição. Consideram-se os diferentes canais utilizados por cada retalhista e estritamente o volume de negócios de livros. Estima-se que a análise conduzida pela Nielsen GfK assegura uma cobertura de 88% do mercado, genericamente caracterizado no slide. Em traços gerais, o número de livrarias especializadas e de lojas multiproduto que oferecem uma gama significativa de livros manteve-se estável. Do mesmo modo, o número de pontos de venda em hipermercados e cadeias de supermercados não registrou variações significativas. Já tivemos a oportunidade de referir que o número de livrarias especializadas é criticamente diminuto e muito concentrado geograficamente nos grandes
centros urbanos e em cidades universitárias, mas também concentrado num número reduzido de agentes económicos. Uma parte substancial do território nacional, continente e ilhas, está totalmente desprovido de livrarias, peço desculpa. É, pois, necessário apoiar a abertura de livrarias e a renovação e modernização das livrarias já instaladas. Não defendemos o recurso à subsidiação da atividade livreira para manter artificialmente os negócios, mas sim defendemos políticas de incentivo que ajudem a criar condições para a sua sustentabilidade económica, especialmente fora das cidades de Lisboa e Porto. Referimos-nos, em concreto, à disponibilização gratuita de espaços ou a definição de rendas acessíveis em imóveis inseridos na esfera patrimonial do Estado e das autarquias, mas também nos referimos à atribuição de benefícios fiscais de incentivo ao emprego e ao estabelecimento de períodos de carência ou isenção de IRC e pagamento especial por conta, bem como a outros incentivos para a dinamização destes espaços, com o intuito de promover a língua e a literatura portuguesa. Ainda no domínio dos apoios, não podemos deixar de alertar uma vez mais para o facto de nos aproximarmos a passos largos do fim do prazo de execução do PRR, pelo que temos de reunir esforços do lado do setor livreiro e do lado do Estado para aproveitar a verba disponibilizada, concretamente na medida designada de apoio financeiro para a transição digital das livrarias. Sabemos que há inúmeras razões para justificar a reduzida execução até ao momento. Razões atribuíveis a um lado, razões atribuíveis ao outro lado, entre as quais as asfixiantes disposições processuais e administrativas que contrariam as intenções de simplificação tantas vezes invocada nos discursos políticos. No final, não vai deixar de ser uma oportunidade perdida e um desperdício de recursos num país e num setor onde eles são tão escassos. Chame-se PRR ou outra coisa. Estes apoios são instrumentos vitais para que aqueles que pretendem dedicar-se à atividade livreira possam dar o passo decisivo. Não devemos ficar à espera de que estes empreendedores se apresentem primeiro para depois avaliarmos se a medida poderá ter alcance que a justifique. É ao contrário. Ela está justificada a priori por uma malha livreira de baixa densidade e desequilibradamente deslocada para o litoral. Após uma crise acentuada durante a pandemia, em que o livro pareceu proscrito, o mercado português entrou numa fase de recuperação, tendo atingido, em 2024, os 204 milhões de euros, um crescimento de 9% face a 2023. Um crescimento acumulado superior a 30% no período de 2021 a 2024, que não pode deixar de ser celebrado, que compara bem com o crescimento registado em Espanha, ainda que ligeiramente abaixo deste, mas que se revela claramente acima de muitos mercados relevantes na Europa, que dão já sinais de estagnação e de contração. As categorias que mais têm contribuído para esse crescimento são a leitura, a ficção infanto-juvenil e a literatura importada. Ao crescimento em valor corresponde um crescimento no número de unidades vendidas, ligeiramente inferior a 30%. Todavia, não podemos escamotear o facto de se terem vendido 14 milhões de livros em Portugal, em 2024, para uma população residente de 10,5 milhões de habitantes, ou seja, uma média de 1,3 livros por pessoa. Tendo por referência outros mercados europeus, relativamente aos quais temos acesso a dados GfK, no que toca à compra de livros per capita, a comparação é esta. O indicador de compra de livros per capita em Portugal é o mais baixo de entre um conjunto de países com os quais ambicionamos comparar-nos, no que diz respeito ao nível de desenvolvimento económico, social, educacional e cultural. Há muito trabalho a fazer até conseguirmos estar entre os melhores. Em resumo, é justificado que nos congratulemos pela tendência de crescimento consistente, desde 2021 até agora, ainda para mais estando suportado em sinais evidentes de que as crianças e os jovens estão a ler cada vez mais. São eles que conferem o potencial futuro a este mercado. Contudo, estejamos cientes de que o crescimento decorre da conjugação de múltiplos efeitos, de diferentes sinais e dimensões, que se entrelaçam gerando um resultado global, que é importante, sem dúvida, mas que não dispensa uma análise mais detalhada. Por outro lado, os resultados presentes não são garantia de resultados futuros. E o que temos por certo é que o mercado não vai crescer para sempre,
apesar do potencial ser evidente. Também é digna de registro a evolução do número de novos ISBNs, que incluem livros, documentos académicos e científicos. Muitos deles não vão sequer chegar a entrar no mercado, alguns deles nem sequer, tendo entrado no mercado, vão gerar vendas. Esta informação é fornecida pela APEL enquanto Agência Nacional de ISBN. Em 2024 foram publicados 22.532 livros, novos livros, mantendo a tendência de crescimento dos últimos anos. Esta tendência reforça a ideia de que a produção editorial nacional é cada vez mais diversa e reflete a grande disponibilidade dos editores para investir neste mercado. O papel dos editores é determinante porque são quem alimenta a cadeia de valor. Num mercado exíguo, muito concentrado no que toca aos canais de venda, a quem é conferida a possibilidade de devolução integral. Estes números de produção editorial são um sinal de crença, mas não deixam de colocar pressão nos editores e nos livreiros para que se encontrem os leitores para cada um destes títulos. Daí a importância de trabalhar em conjunto na identificação das oportunidades de mercado. Sem esse trabalho articulado, rapidamente, muitos livros passam a fazer parte de um movimento pendular sem fim, do armazém para as lojas, das lojas para o armazém. Um movimento absolutamente ineficiente, que consome recursos financeiros, dilapida a margem e deixa uma pegada ambiental inegável. Mas há outros aspectos a considerar. Sem esse trabalho articulado, muitos livros vão ficar sujeitos às lógicas de maximização de descontos que invariavelmente privilegiam o cash flow em detrimento da preservação do valor do artigo em si mesmo e do património cultural e científico que lhe estão intrínsecos. Um caminho que abre espaço para que agentes pouco alinhados com a necessidade de preservação desse património temporal do livro destruam o valor e ponham definitivamente em causa a possibilidade de se construir um ecossistema editorial e livreiro diverso e robusto em termos económicos e financeiros. Reiteramos que a revisão da Lei do Preço Fixo do livro é um exemplo do que deve ser esse trabalho articulado, fundamental para, por um lado, evitar uma comprometedora erosão do valor que deriva do afunilamento editorial e do estreitamento do canal livreiro, e, por outro lado, para enfrentar as novas dinâmicas dos mercados cada vez mais globais, que apostam, acima de tudo, na geração de tráfego e privilegiam o cash flow, às quais o mercado nacional não é imune e para as quais tem de estar preparado. Capacitar o setor é necessário, e isso significa apostar na qualificação contínua dos profissionais no que toca às competências específicas diretamente relacionadas com o produto livro, os conteúdos, os formatos, os direitos de autor e os direitos conexos, mas também as competências de gestão, de comunicação e marketing e as competências jurídicas. Também significa acompanhar os avanços tecnológicos, nomeadamente na busca de eficiências que possam gerar na vertente organizativa, na disponibilização, acessibilidade de conteúdos de diferentes formatos, na produção, no transporte e na armazenagem. Também significa maximizar o valor de cada livro na perspectiva dos seus potenciais leitores e daquilo que podem percepcionar em cada exemplar, bem como do serviço que lhe está associado, por via de estratégias de segmentação e diferenciação ajustadas a cada caso, sem serem exclusivamente focadas em preço. Em paralelo com o Book 2.0, a APEL decidiu promover a realização de um estudo sobre hábitos de compra e de leitura dos portugueses, no pressuposto de que as dinâmicas conducentes a alcançar novos públicos e, simultaneamente, a fidelizar os que já são leitores a períodos mais prolongados dedicados à leitura, que se ancoram no profundo conhecimento dos diferentes perfis, das suas necessidades e dos fatores que influenciam a sua tomada de decisão. Assim, pelo terceiro ano consecutivo, a APEL solicitou este estudo à Nielsen GfK, de cujas conclusões mais relevantes passamos a dar conta. No último ano, 58% dos portugueses comprou livros, um decréscimo face aos 2 primeiros anos do estudo, apesar de, como sabemos, o mercado do livro ter crescido em valor e em unidades. A conjugação destes resultados aponta para uma maior concentração da compra de livros numa base estável de leitores, mas evidenciam que, apesar dos avanços verificados nas últimas 5 décadas no acesso à educação e no acesso aos livros,
A compra de livros e a leitura não é ainda uma prática regular e fortemente enraizada na maioria das famílias portuguesas. Na análise por grupos etários, o maior índice de compra de livros nos últimos 12 meses registra-se entre os 35 e os 54 anos, com 82%, enquanto que no período anterior o maior índice de compra de livros se situava nos 75%, mas também entre os 35 e os 54 anos. Ainda que, o ano passado, o grupo etário dos 25 aos 34 também estivesse nesse mesmo nível dos 75%. A faixa etária dos 15 aos 24 é aquela cujo índice de compra mais cresce, de 39% para 48%. Em ambos os casos, esta tendência constitui um dado muito promissor para o futuro. A este facto não é alheia à dinâmica das redes sociais que influenciam a forma como os jovens descobrem livros, incentivando a leitura de títulos que talvez nunca lhes chegassem de outra forma. A interação e as recomendações personalizadas criam um efeito de rede que gera curiosidade, abre espaço para novas discussões literárias e ajuda a criar hábitos de leitura entre os mais jovens. 82% dos portugueses compraram para consumo próprio, um indicador que se mantém estável desde 2022. No que toca à compra para oferta, temos, contudo, uma queda de 44% para 34%, uma tendência que tem vindo a acentuar-se. Trata-se da confirmação de uma mudança das prioridades e uma mudança no comportamento do consumo dos portugueses, já aventada por nós no ano anterior. Nos últimos 12 meses foram os portugueses de status social mais elevado que mais compraram livros. Nada de novo ainda que em 2023 o resultado do estudo tivesse sido ligeiramente diferente e apontasse noutro sentido. Contudo, o sinal de alerta decorre do facto de neste ano se registar a maior concentração na compra neste segmento da população desde que o estudo se iniciou em 2022. Ou seja, os restantes segmentos evidenciam todos eles uma queda acentuada. E, naturalmente, foram também os portugueses de status social mais elevado os que mais compraram livros para crianças e ou adolescentes. Precisamos de continuar a inspirar e mobilizar aqueles que leem menos e que têm menos recursos. O reforço e rejuvenescimento das bibliotecas escolares e das bibliotecas municipais enquanto catalisadoras dos índices de leitura por via do investimento nos seus acervos tão carecidos de atualização e modernização, num equilíbrio sustentável entre o interesse social e a subsistência do mercado editorial e livreiro, com absoluto respeito pela propriedade intelectual e pelos direitos de autor, é uma das medidas mais urgentes. O cheque livre, não podendo ser visto como a panaceia para todos os problemas, também aqui poderá contribuir neste esforço para não deixarmos ninguém para trás, muito menos por causa da sua condição social ou da condição social da sua família. Acreditamos que esta é uma ferramenta poderosíssima na consolidação dos hábitos de compra e de leitura em Portugal, aliás, como aconteceu em todos os países que a adotaram. Os portugueses continuam a preferir destacadamente os livros e as lojas físicas. Mas é inegável que o digital está a crescer de forma gradual e no último ano constatamos um maior impulso, a que não será alheio uma maior concentração de compra nos segmentos mais novos da população. Precisamos de abraçar o digital. Isso também nos ajuda a assegurar o acesso ao livro, enquanto não conseguirmos conferir uma maior capilaridade de livrarias físicas especializadas. A ausência de livrarias e o envelhecimento da população é a tempestade perfeita para que os índices de compra de livros caiam, como se comprova também neste estudo, indicando que a compra de livros cai consideravelmente no interior, no sul e nas ilhas. Está demonstrada que a omnicanalidade e a complementaridade dos formatos são o futuro do livro, cada um com a sua razão de ser. O segredo está em saber quando temos de privilegiar a disponibilidade e a transportabilidade, que conferem um sentido muito prático aos formatos digitais, ou quando podemos aproveitar o tempo e o espaço para uma experiência sensorial intensa como é aquela que resulta do formato físico. Podemos começar a ler um livro em papel em casa, continuar a leitura no telemóvel, nos transportes públicos e a continuar a ouvir durante uma caminhada no parque ou na praia.
Digital, sim, por todas estas razões e mais algumas, mas sem pôr em causa a qualidade dos conteúdos e sem pôr em causa os direitos de autor e os direitos conexos. Olhamos agora para os hábitos de leitura. O estudo mostra que 76% dos portugueses afirma ter lido pelo menos um livro em 2024, verificando-se um ligeiro crescimento face a 2023. 73% em 2023. Contudo, a quantidade de livros lidos sofreu uma quebra. Em média, cada português leu 5,3 livros em 2024 e a queda baixa de 5,6 livros do ano anterior. Entre os leitores ativos, o número médio de livros lidos também diminuiu, passando de 7,9 para 7,2. São sinais de sentido contrário que não comprometem a tendência francamente positiva que temos vindo a observar, mas que nos dizem que temos de reforçar o que está a ser feito. São um incentivo para que nos empenhemos fortemente na definição de uma estratégia nacional para a leitura e para a literacia que assuma objetivos ambiciosos, mensuráveis e que possa induzir impactos reais a breve trecho. Na análise por faixas etárias, o grupo dos 25 aos 34 anos passou a ser o grupo com maior índice de leitura, com 91% a afirmar ter lido no último ano, seguido de perto pelo grupo dos 35 aos 54, com 86%. Já os mais jovens, dos 15 aos 24, são o grupo etário que apresenta um maior crescimento, de 58% para 76%. O grupo acima dos 75 anos é o que continua a apresentar níveis de leitura mais baixos e com tendência de queda. Os portugueses parecem ser muito fiéis aos seus gostos e preferências, continuam apaixonados pelas grandes narrativas e não abandonam os seus autores de eleição. Mas estes dados também apontam para uma maior diversidade e menor concentração nas principais categorias. Destaca-se o crescimento da categoria saúde, bem-estar e ajuda e a autoajuda. Todas as categorias são relevantes sem exceção. Os livros e a leitura desempenham um papel decisivo no desenvolvimento do potencial humano, porque ampliam o conhecimento, estimulam a criatividade e o pensamento crítico, exercitam as faculdades cognitivas, fortalecem as faculdades emocionais e promovem competências sociais e cívicas. O que é verdadeiramente importante é ler, 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 ler. O papel continua a ser o formato preferido dos portugueses, com 92% a preferirem ler em suporte físico, ligeiramente abaixo dos 93% registrados em 2023. Esta percentagem desce para 84% na faixa etária entre os 15 e os 24 anos, devido à opção natural pelo digital por parte dos mais novos. No entanto, mesmo em tempos de transformação, o papel e o ritual de virar uma página permanece insubstituível, porque permanece à frente dos nossos olhos pela vida fora e porque se transmite de mão para mão por gerações e gerações. O papel é emoção. De qualquer modo, o digital tem vindo a ganhar espaço. 22% dos portugueses já lê livros em formato digital, contra 17% em 2023. Esta percentagem sobe para os 32% na faixa etária entre os 25 e os 34 anos. Mas este slide deixa-nos uma nota de alerta muito séria e preocupante. Apenas 35% dos conteúdos lidos foram pagos pelos próprios. Admitamos então, porque queremos mesmo acreditar nisso, que os 14% dos conteúdos cedidos por familiares e amigos foram comprados. A partilha de livros é saudável e é muitas vezes a única forma de alimentar hábitos recorrentes de leitura, sobretudo num país com níveis de rendimentos baixos, como o nosso. Perante estes dados, não podemos escamotear que pelo menos 51% dos portugueses, 51% dos conteúdos foram acedidos gratuitamente, um crescimento significativo face ao ano anterior. Isto quer dizer que os portugueses estão a aceder a conteúdos pirateados de forma ilegal. É um crime, não há outra forma de o dizer. São necessárias medidas preventivas, pedagógicas, para alertar consciências. Impõem-se medidas de rastreabilidade e medidas punitivas mais eficazes, porque muitos têm perfeita consciência do que estão a fazer e não se questionam de um ponto de vista ético e moral.
porque alguns até advogam a liberdade total de acesso a conteúdos. A continuação destas práticas põe em risco a capacidade criativa de geração de novos conteúdos por parte dos autores. O nosso património cultural vai empobrecer. O ecossistema editorial e livreiro vai definhar. Portugal vai ficar mais pobre. Relativamente ao dispositivo de leitura mais usado, os e-readers lideram com 45%, seguido pelos tablet, 37%, e pelo telemóvel com 35%, mas que ainda assim registrou o maior crescimento face ao ano anterior, de 6 pontos percentuais. E em que língua leem os portugueses? 71% leem apenas em português e 3% leem apenas em línguas estrangeiras. 26% leem em português e em línguas estrangeiras. Dos que leem em línguas estrangeiras, 87% preferem ler em inglês. As razões pelas quais os portugueses optam por ler em línguas estrangeiras estão bem explicitadas neste slide, pelo que prefiro avançar por uma reflexão mais ampla. Há muito que somos um país que se voltou para o mar e abriu ou reabriu caminhos marítimos, alargou fronteiras terrestres e gerou diáspora por todos os cantos do mundo. Somos o país da primeira língua globalizada que marcou definitivamente outras culturas e outras línguas. Somos também um país de regresso às origens. E agora somos um país de acolhimento de estrangeiros que vêm para estudar, para trabalhar, para descansar por breves períodos ou para gozar a reforma, muitos deles provenientes de países onde se lê mais do que em Portugal. Para além de tudo isto, constatamos, felizmente, uma crescente proficiência da nossa população no domínio de línguas estrangeiras. Esta multiculturalidade e esta diversidade são valores humanistas fundamentais e o facto de se ler cada vez mais livros em língua estrangeira é algo que muito nos enriquece e que constitui um sinal muito positivo do nosso nível de desenvolvimento humano. Mas a presença de livros de outros idiomas no mercado português tem de estar sujeita às mesmas regras e à mesma regulação que os livros cá publicados. Para além dos efeitos de escala de produção, com tiragens incomparavelmente superiores porque cobrem mercados internos maiores e extraem também vantagem, nomeadamente o inglês, de ser a língua franca do mundo, ganham ainda vantagem competitiva na antecipação do momento do lançamento. Esta é uma questão transeuropeia. E, à semelhança das nossas congêneres europeias, a APEL está atenta às possíveis consequências do acentuar desta tendência de crescimento da leitura em línguas estrangeiras, que, a manter-se, vai seguramente induzir problemas de sustentabilidade ao setor e, não de menos importância, vai arrastar questões de diversidade cultural e linguísticas na Europa e no mundo. A língua é um dos maiores traços identitários do nosso país e da nossa cultura. A sua defesa deve ser uma prioridade. A Estratégia Nacional para a Leitura e para a Literacia e o compromisso coletivo de que falámos no início desta intervenção têm de contemplar a preservação da nossa língua. São necessárias medidas de promoção e apoio do livro em português e condições para os autores de língua portuguesa, de cuja capacidade criativa, inovativa e técnica depende a existência de novas obras, e eles precisam de apoio para se internacionalizarem também. Desta forma, também contribuiremos para ultrapassar os constrangimentos do panorama de produção literária nacional, que continua longe de cumprir o seu potencial. Talento não falta, mas continua incapaz de acompanhar a dinâmica observada em muitos países da Europa e da América Latina. Esta exposição já vai longa e muito ficou por abordar, mas estamos aqui para debater e refletir em conjunto, o que pressupõe que outros venham a palco, que desafiem as nossas ideias ou que as corroborem, que façam luz sobre as nossas questões ou que coloquem outras questões em cima das que apresentamos. É essa a essência da democracia que todos nós advogamos, da qual a leitura e a literacia são pilares. O futuro da leitura depende do que fizermos hoje para colocar o livro no centro das prioridades nacionais, como ferramenta essencial de cidadania e desenvolvimento humano, cujo ponto de partida é a definição de uma estratégia que nos una num compromisso coletivo, que resista ao tempo e às mudanças políticas, sociais e tecnológicas num processo de adaptação contínua. Dessa forma, Portugal pode mesmo posicionar-se entre os melhores da Europa e do mundo. O futuro da leitura, e em boa medida o futuro do nosso país, está nas nossas mãos. Que saibamos reinventar o livro sem nunca perder a sua essência
e que o BUC 2.0 seja cada vez mais a plataforma de mobilização, de reflexão e ação de que Portugal precisa para transformar o livro e a leitura num verdadeiro desígnio nacional.